Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo e Alexandre Strack no Mundo Exponencial. Hoje recebendo como convidada Sabina Algras, da Semovium, uma plataforma online de empregabilidade que faz uma ponte, pelo que eu entendi, né, Sabina, entre o momento que a pessoa sai da formação superior e entrar no mercado de trabalho, né, para complementar aquela experiência que ele teve acadêmica com aquilo que ele vai precisar no mercado profissional de verdade. Na realidade, a Semov ela surgiu da nossa, falo nossa porque minha da minha sócia, da nossa experiência profissional lá de 25 anos de recursos humanos, né? E que eu sempre fui responsável pelas empresas que eu passei, eu brinco que sempre eu trouxe a parte de recrutamento e seleção comigo. Mesmo fazendo desenvolvimento, planejamento estratégico, recrutamento e seleção sempre teve, né, fez parte da minha responsabilidade. E eu verificava, a gente percebia a chegada, principalmente dos jovens, né? Todas as empresas que eu trabalhei, eu fui responsável pelo programa de estágio de trainee, né? Na época que eu estava nessas empresas. E vinham jovens que às vezes vinham muito bem preparados tecnicamente, mas não para aquilo que a gente chama de competência comportamental, né? Os soft skills. E há outro ponto que eles não tinham muitas dúvidas do que fazer profissionalmente. Então, eram dois pontos importantes no processo seletivo para você sair bem. Você ter soft skills bem desenvolvidos, que é uma comunicação, uma liderança, um relacionamento interpessoal, né? Uma visão sistêmica, pensamento crítico. E o outro eu sei realmente o que eu quero fazer. E a gente começou a verificar que esse gap, na verdade, essa falta que eles chegavam, é porque, infelizmente, a maioria das instituições de ensino não capacitavam e não capacitam os jovens nessa direção, né, das competências comportamentais. O foco sempre foi muito técnico e não comportamental. E o outro ponto é que eles também não têm um trabalho, nos Estados Unidos hoje, quase 100%, hoje não, né, já há anos, 100% das instituições de ensino tem o que a gente chama de career center, né, dos centros de carreira, que é desde que o aluno entra na faculdade até ele se formar e até depois se formar, eles ajudam esse jovem na definição do que fazer profissionalmente. E isso não acontece no Brasil também. Então, a gente tentou atuar exatamente nesses dois pontos. Como é que eu defino aquilo que eu quero fazer profissionalmente? Então, a gente chama de carreira, né? Como é que eu defino a minha carreira? E o outro ponto é como eu entro no mercado de trabalho. Quais são as ferramentas e técnicas e conhecimentos necessários para entrar no mercado de trabalho? A gente criou um método, que são 6 passos, que ajuda exatamente. Então, nos 3 primeiros passos, a gente fala de carreira e nos 3 últimos, a gente fala de empregabilidade. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, que o feedback é interessante para nós. E aí, assim, o que eu acho que é um ponto muito importante, né, que a gente verifica, é que essa questão das competências comportamentais, né, que hoje as organizações estão precisando de profissionais com isso. Elas já estão clamando isso há muito tempo. Então, às vezes, entra um profissional e fica essa responsabilidade, né? Outro dia eu estava, né, eu e o Alexandre estavam conversando sobre isso, quer dizer, fica a cargo, na verdade, das instituições, das organizações, receber esse jovem, receber esse profissional e ter que desenvolvê-lo. Caso ele já tenha sido desenvolvido na faculdade, quando a faculdade faz esse trabalho, facilita muito o trajeto, não só para a organização, mas também para esse aluno, né? Acaba sendo uma via de mão dupla muito importante. O aluno vai mais preparado e a organização recebe profissionais mais capacitados e ele pode investir, inclusive, em outros caminhos que para ele talvez sejam mais produtivos, né? Com relação a isso. Se bem que competência comportamental você sempre tem que se desenvolver, né? Isso é verdade. Mas é uma coisa interessante que, embora, como você falou, isso acabe ficando a cargo das empresas, muitas empresas não têm nenhuma iniciativa formal para fazer esse desenvolvimento. E muitas das que têm iniciativas que são, vamos dizer assim, muito pontuais, né? Então, você tem situações em que uma pessoa que executava um trabalho muito bem, por executar esse trabalho muito bem, é promovida a uma posição de liderança e agora vai executar um outro trabalho, que não é aquele que ele executava muito bem,
um trabalho que tem a ver, vamos dizer assim, com lidar com as pessoas que agora estão sob sua responsabilidade, né? E ela não teve nenhuma preparação para esse novo trabalho, né? O fato que ele fazia aquele trabalho anterior bem não realmente qualifica ele para esse novo trabalho que envolve lidar com as pessoas. E a minha percepção, que é uma coisa que eu acho que eu já comentei outras vezes aqui, é que o único lugar que hoje prepara pessoas para exercer uma liderança é nas Forças Armadas. Ou seja, você não tem na academia normal disciplinas, vamos dizer assim, voltadas para isso. Você não tem um desenvolvimento de como lidar com as pessoas, de como entender a situação que as pessoas estão passando, como fazer as pessoas se aglutinarem em torno de um objetivo, esse tipo de coisa, né? Eu acho que, na verdade, assim, quando a gente fala de instituições de ensino, eu acho que elas ainda são muito carentes de formações ou de preparação dos alunos. Eu acho que quando fala de organização, engraçado, eu tenho uma percepção um pouco diferente. Assim, eu acho que as organizações, tem várias delas que já têm trabalhos sendo feitos para desenvolver soft skills, né? Agora, uma coisa que você fala que é verdade, tem a frase clássica que diz: eu contrato pelo técnico e demito pelo comportamental. Isso é verdade, né? Então, muitas vezes você contrata excelentes técnicos para serem gestores e eles não foram preparados para isso. Então, esse é um ponto que eu acho que realmente as organizações precisam. O que eu acho que as organizações começaram a repensar, na verdade, a parte da educação começou a repensar o conceito de educação, é que antes você colocava todo mundo numa sala como se todo mundo tivesse o mesmo gap, né? Então, todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento e eu dou a mesma carga de conteúdo para todo mundo. E a gente viu e já percebeu ao longo dos anos que isso é jogar dinheiro fora, porque cada um, né? Então, o aprendizado adaptativo é exatamente esse, né? Você começar a colocar elementos de acordo com cada um e a forma que cada um aprende, né? Porque às vezes eu aprendo muito bem lendo, o outro aprende muito bem vivenciando, o outro trocando. Então, cada um tem característica. Então, acho que a única diferença que eu vejo que começa a amadurecer as organizações, elas começam a trabalhar o desenvolvimento, principalmente dos soft skills, muito mais focado no indivíduo e não naquele negócio, bota todo mundo numa sala, vamos falar de comunicação assertiva, bota todo mundo numa sala e vai falar de liderança, porque os gaps são diferentes, né? As pessoas, apesar de uma coisa que eu sempre trago muito forte, competência, soft skills e competências comportamentais, você não nasce sabendo, né? Não é inato. Você consegue sim se desenvolver em competências comportamentais, né? Você consegue ser uma pessoa, nascer e viver pelas relações de vida que você tem, humanas e tal. Você ser uma pessoa extremamente introspectiva e com desenvolvimento e com ferramentais você se transformar num grande comunicador. É possível. Então, existe, o que eu acho que é legal, que eu sempre falo para as pessoas: poxa, mas eu não me saio bem, eu não consigo falar em público, eu não tenho uma boa liderança, ou eu não tenho um bom relacionamento, até resiliência, você consegue sim se desenvolver. Existem várias ferramentas no mercado que permitem você se desenvolver, porém, vivenciando. Não adianta só leitura, né? Quando a gente fala de competência, é o chá da vida, né? Você tem que ter o conhecimento, você tem que, né, conhecer, ler, você tem que ter habilidade, que é vivenciar e saber mexer, e você tem que ter atitude, tem que querer. Quando vocês têm os três elementos, efetivamente você é competente. Então, eu acho que cada vez mais isso, nas organizações, está, graças a Deus, está se tornando mais evidente. Mas quando as organizações começam a perceber isso, elas também começam a identificar muito mais gaps. Concorda? Porque quando isso não é uma questão dentro da organização, qualquer pessoa é promovida, qualquer movimento é feito. Mas a hora que a organização começa a perceber a diferença das pessoas que têm soft skills bem desenvolvidos, você começa a ver os que não têm. Então, isso, a régua acaba subindo, né? Então, esse é um ponto que eu acho que hoje está muito evidente, né? Se você olhar os textos, você começa a ver artigo, quando eu vejo o LinkedIn, todo mundo só faz soft skills, né? Isso eu lembro que desde 92, quando eu trabalhava na Whirlpool, a gente tinha ferramentas de avaliação de gap de competências. Em 92, né? Então, assim, existem organizações que já pensam isso há muitos anos, mas hoje realmente está muito forte. Isso acho que tomou uma proporção muito grande. Por isso que eu discordo que é só o exército que tem. Eu acho que tem também organizações que têm essa preocupação e estão se desenvolvendo sim. Uma coisa importante, ou seja, vou voltar para o ponto onde você começou, que eu acho que ele é bem importante. Eu tenho 2 filhos universitários e eu vejo
esse fenômeno ainda acontecendo muito parecido com o meu tempo de ter frequentado a universidade, né? Ou seja, você vê ainda uma grande preocupação com, como você falou, com a questão técnica, mas há um despreparo, uma falta de visão completa do como que vai ser essa ponte, como é que eu vou sair daqui, onde eu, sei lá, sei fazer um monte de coisas que eu aprendi aqui, mas como é que essas coisas se materializam lá do outro lado? É do mesmo jeito que eu faço aqui, eu tenho os mesmos tempos, eu tenho os mesmos tutores que vão me ajudar, o meu chefe vai ser paciente comigo ou vai me massacrar do ponto de vista de pressionar. E aí você junta tudo isso, obviamente, com questões culturais dos indivíduos, com as questões do momento em que a gente está vivendo, que é completamente um momento de profunda transformação, com jovens que, obviamente, já nascem naturalmente digitalizados, né? E, consequentemente, têm a paciência do apagar um post ou de desconectar um indivíduo. Não vai dar para você desconectar o seu chefe, nem vai dar para você desconectar seus colegas de trabalho e dizer, cara, não gosto de vocês. Você vai ter que trabalhar com eles a maior parte do seu tempo. Ou seja, é uma passagem super difícil. E eu tenho, obviamente, acompanhado os meus filhos e eu vejo que, como você colocou bem, não tem nenhum método claramente disponível. Acho que o lugar onde a tua empresa está entrando, onde vocês estão se posicionando, é realmente um grande gap. Eu até já vi algumas coisas um pouco similares, mas talvez não na mesma linha, em alguns programas de MBAs, onde eles tentam já... Mas aí o cara, quando chega no MBA, na grande maioria das vezes, ele já teve um pouco de vivência, ele já sofreu do outro lado, do lado da empresa, até que ele resolve se aprofundar. É o caminho normal, digamos assim. Ou seja, essa questão do hiato, ou seja, o que você tem visto com clareza? Ou seja, eu estou maluco no que eu estou dizendo, realmente há um distanciamento muito grande. E a competição do lado da empresa hoje ela é brutal, né? Ou seja, a entrada, o funil é enorme e lá embaixo caem 2 ou 3, né? E esse 2 ou 3 que chegam lá embaixo, a empresa já entende que, cara, esse cara está completamente preparado. E aí, por mais que o processo seletivo tenha tomado vários cuidados, como você sabe, pode acontecer, e cada vez a gente vê acontecendo mais e mais, a frustração do indivíduo que chega no mercado de trabalho e fala, pô, mas não era isso que eu esperava. Eu pensei que eu fosse fazer outro tipo de coisa. Eu não tenho a menor noção de como que se faz desse outro jeito. E aí, essa angústia normalmente acaba gerando problemas, como você falou, para a companhia. Se ela está preparada para trabalhar dali para frente, você vai ter um tempo de preparação desse indivíduo. Se é um indivíduo muito jovem, onde ele fala, cara, eu estou no lugar errado, deve existir o lugar que eu imagino, ele pula para outro lugar. Exatamente. Exatamente isso, Alexandre. Assim, e o que, na verdade, eu acho que assim, tem vários elementos na sua fala e vários pontos que a gente, pelo menos, tenta tratar de alguma forma na plataforma de carreira e empregabilidade lá da CEMOV. Tem um ponto que eu acho que é muito importante, que a gente teve uma cultura muito grande ao longo dos anos das faculdades que você só deveria entrar no mercado de trabalho nos últimos anos da faculdade. Então, tem uma coisa que eu começo a praticar somente quando eu estou nos últimos períodos. E o primeiro período eu não pratico. Isso é um ponto que a gente entra nas faculdades, já fala assim, vocês me desculpem, faculdades que falam para mim, que tem várias de nome que fazem isso, só pode estagiar no último período, eu digo, isso é um absurdo. Porque, assim, eu acho que é o primeiro dia de aula da faculdade, você já entra no mundo de carreira, você já entra no mundo profissional, o seu networking já começa a partir dali, as tuas construções já começam, as tuas buscas dali. Então, uma questão que eu acho que o tratamento da universidade, de que não, o profissional é só ao longo, que ele só vai se sentir profissional no final, eu acho que isso é um grande... vou falar erro, é pesado, mas eu acho que é um grande erro realmente. Eu acho que quando o jovem começa a experimentar desde o primeiro dia da faculdade, ele começa a saber o que ele quer e ele começa a saber o que ele não quer. A gente escuta muito depoimento, né? Na plataforma, eles avaliam a plataforma, conforme eles vão fazendo, eles vão avaliando, dizendo como é que está sendo a experiência deles. Você não imagina o número de alunos que escrevem assim, meu Deus, que estão no final do período, falam, meu Deus, por que eu não ouvi isso antes? Por que eu não preparei isso antes?
Porque é isso, quer dizer, o quanto antes você se preparar, as pessoas me perguntam assim, a sua plataforma é para que período? Eu falei, gente, é para todos, né? Para qualquer momento de carreira, mas o quanto antes você tiver consciência de que, cara, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir o que eu quero fazer, até para saber se é isso ou se não é isso que eu quero fazer, é fundamental. Então, eu acho que começa por essa cultura de que eu só começo a me profissionalizar no final. Isso é um ponto que eu acho que a universidade deveria trazer essa bagagem desde o início, como os americanos fazem. O segundo ponto, que a gente você falou dos seus filhos, né? Eu também tenho uma filha de 22 anos, é a geração da procrastinação. Então, tudo eles, assim, é uma cultura da procrastinação. Tudo eles botam para amanhã, é um monte de coisa, né? Eles botam tudo no pacote, vão fazer amanhã, aí amanhã eles fazem depois da manhã, e acabam que não fazem nada. Então, assim, é o segundo. Então, eu digo que. E a outra coisa é o baixo engajamento. Esses alunos, é muito assim, como eu acho que é de tanta informação, tanta coisa vindo para eles, que eles, assim, eu não sei se é a facilidade, aí tem milhões de estudos muito mais profundos, né, do que eu estou falando, que exemplificam isso, mas esse jovem, eu converso nas universidades e falo assim, Sabina, o aluno ele pede a palestra, pede o palestrante, a gente contrata a pessoa atrás e ninguém vem. Eu tenho que dar coffee break e brinde para os estudantes virem para uma coisa que eles pediram. Então, tem uma coisa também desses jovens, que com o número e volume de coisas, que eles ficam esperando para ver o que acontece. Então, tem uma coisa da característica que a gente não era assim, né? No meu tempo não era. A gente, talvez por opções e tal, eu não tinha essa dor, essas dúvidas, essas angústias todas. Você vê o número de jovens com depressão e tentativa de suicídio está aumentando exponencialmente por essa loucura que a gente vive. Aí tem vários fatores, mas uma delas é essa também. Então, assim, eu acho que tem essa distância, eu acho que a plataforma, ela ajuda nesse caminho, e a gente tem trabalhos, como vocês também estão fazendo um trabalho muito bacana de discussão, de conteúdo, para poder, vamos falar sobre isso, porque vamos trazer à tona, né? Vamos trazer à tona esses pontos, o que a universidade pode fazer, o que o estudante também, porque tem a parte do protagonismo dele que é muito forte, porque a gente brinca às vezes, você pode ter a melhor plataforma, você pode ter o melhor profissional, se o jovem não quer, esquece, né? Às vezes o pai liga para mim e fala assim, eu vou comprar para o meu filho. Eu falei, não compra se ele não quiser, compra se ele te pedir, né? Porque não dá sentido isso. Então, tem um gap muito grande realmente. As instituições de ensino estão ficando preocupadas. O que move mais as instituições é a questão da evasão, a evasão escolar. Né? Vocês sabem, 50% dos alunos que entram na faculdade não completam o curso. Então, a metade deles já sabem que vão sair. É um dinheiro muito grande envolvido nisso. E aí sempre, todos os indicadores levavam que as pessoas, principalmente das particulares, né? Estou falando das particulares, os alunos desistiam das faculdades particulares porque não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E a gente vê que, na verdade, não é isso. É que ele não dá sentido para aquilo que ele está fazendo. A hora que ele não tem sentido, por que eu estou fazendo essa faculdade? Porque eu não sei nem o que eu vou fazer profissionalmente, por que eu vou botar um dinheiro, por que eu vou gastar meu tempo? A hora que o aluno passa a ter sentido, que aquela universidade, putz, agora faz sentido eu estudar esse curso, fazer a seletiva, porque eu sei o que eu quero fazer, ele passa a ter sentido, ele se vira para pagar a faculdade. Então, você vê que os conceitos... Por isso que a gente acredita muito na questão de meta de carreira, de definir o que fazer profissionalmente, e a plataforma, ela ensina esse passo a passo. Então, o nosso grande, né, acho que é o nosso goal, né, qual é o fator de sucesso, é exatamente o método de pegar a mão do jovem e falar, vem aqui, primeiro você faz isso, e toma aqui a ferramenta para você saber como é que faz. Depois você faz isso, depois você faz isso, e aí é o passo a passo. Então, primeiro você define o que você vai fazer, depois, com base naquilo que você vai fazer, você tem que identificar quais são as competências necessárias para aquilo que você pensou. Aí sim você pode se capacitar, porque antes você vai se capacitar em quê se você não sabe o que vai fazer. E aí só depois disso que você começa a fazer seu currículo e vai para o mercado, né? Porque a gente vê que as pessoas começam a procurar emprego, estágio, por onde? Pelo currículo. Mas não pensaram o que querem fazer profissionalmente, não sabem quais são as competências e não começaram a se desenvolver. Aí pergunta para mim, Sabina, como é que eu posso botar florzinha no currículo? Eu posso botar listrinha vermelha? Eu falei, não, você pode botar conteúdo, você pode botar história, você pode até escrever em papel de pão, desde que você esteja contando uma história relacionada ao seu objetivo profissional. Então, isso, eu acho que essa realidade, a gente traz isso dentro da plataforma, a gente traz todas essas histórias e vivências, né? Eu falo que poucas pessoas fizeram tantos processos seletivos como eu,
Na Vale, em 2011, a gente contratava 1.100 pessoas por mês, 1.100 contratadas, não é nem movimentação interna. Então, assim, eu fiz 1 milhão de processos seletivos e sempre tive mais vaga do que candidato. Então, mesmo em momentos de crise, eu tinha mais vaga do que candidato. Isso significa que a gente não está se preparando o suficiente porque o mercado está pedindo, né? Uma situação que eu já encontrei de um rapaz que veio falar comigo. Ele liderava um time de 6 pessoas numa empresa. E a empresa estava crescendo muito e ele, então, foi colocado como líder de 6 times que totalizavam 80 pessoas. E aí ele veio me procurar em função dos cabelos brancos, na verdade, né? Acho que ele olhou no andar assim, viu, aquele ali tem cabelo branco. E foi tem que ajudar de alguma forma, né? Esse cabelo branco. E ele foi lá perguntar para mim como é que ele lidava com essa situação, porque eu nunca tinha liderado mais do que aqueles 6 que estavam junto dele, e agora ele tinha 6 líderes que estavam, teoricamente, abaixo dele, que ele tinha que lidar, e ele não tinha ideia do que fazer com eles. Se ele falava diretamente com as pessoas, se ele falava com esses líderes, como é que ele lidava com essa realidade? Ele não tinha a menor ideia, mas a menor ideia. E literalmente, vamos dizer assim, não recebeu nenhuma orientação a não ser o fato de que, olha, agora esse problema aqui é seu. Né? E eu acho que essa é uma situação que não é incomum. Às vezes ela acontece porque aquela pessoa que cuidava do time de 80 saiu e tem que botar alguém no lugar, vamos botar aqui, ele, né? Ou por uma reestruturação, vamos criar uma área nova aqui, quem vai tomar conta disso? Fulano. Né? E acho que isso ainda é uma coisa que acontece muito, né? E aí, principalmente, quando a gente está falando de pessoas mais jovens, e empresas startup, por exemplo, isso é muito comum, onde você tem um percentual das pessoas dentro da empresa é muito maior de pessoas, vamos dizer assim, mais jovens, de você ter aquela situação que é uma pessoa, como eles falam, tinha uma expressão, é um cego liderando o outro cego, não lembro se é bem ser mais isso, mas o sentido é mais ou menos esse. Para você ter uma ideia, complementar e fechar essa ideia, para você poder ver como é que o que você tem visto, vamos dizer assim, em relação a esse tipo de coisa. Nesse mesmo local, um jovem virou para mim no final de uma reunião, de novo, né, os cabelos, e perguntou para mim, em outros lugares, as reuniões acontecem dessa forma também? E eu virei para ele e falei assim, não exatamente, mas o que você achou de estranho na reunião? Ele falou para mim assim, eu não sei quem eram essas pessoas. Eu falei, eu também não. E curioso, não é? A pessoa que convocou a reunião também, obviamente, não sabe quem somos nós, porque se nós não sabemos quem são eles, eles não sabem quem somos nós. Nós entramos numa sala, discutimos um monte de coisa, saímos com atividade para fazer e ninguém sabe quem é quem. E como é que isso acontece, né? Aí sim, então, mas isso não acontece assim em outras empresas? Geralmente, a pessoa que convocou a reunião apresenta os participantes, coloca o tom da reunião, tal. Mas quando você pega um local onde todas as pessoas estão ali, nunca trabalharam em outro lugar antes, essa experiência que a universidade não dá e que geralmente você aprende entrando no lugar e vendo como acontecem as coisas, ela não existe, né? Então, é muito comum hoje em dia a gente encontrar empresas que têm essa realidade, onde muitas das pessoas que estão participando da liderança, da tomada de decisão, etc., nunca trabalharam em outro lugar antes. Só naquele local. E aí a experiência que elas têm é o que veio do estudo. Né? Não tem outra. E aí você trouxe um ponto, assim, né, de tudo que você falou, me veio um negócio muito forte, que também, de novo, né, são verdades absolutas, né, que a gente tem que quebrar, que também as pessoas acreditam que experiência é carteira assinada e formal, né? E essa é a forma de experiência. Então, normalmente, quando a gente fala assim,
fulano entrou na organização, não tinha experiência antes e tal, porque o jovem universitário ele fica procurando sempre aquele estágio naquela empresa, a carteira assinada, o convênio assinado. Só que existem várias formas de vivenciar exemplos, como você trouxe, né, de coisas que na prática você vai ter que tomar determinadas decisões, que não precisa ser de carteira assinada nem formal, né? Você pode fazer, e eu sempre falo isso, o jovem pode sim se desenvolver ao longo da faculdade, fazendo os projetos voluntários, onde é um ambiente extremamente mais aberto para ele praticar aquela atividade dele. Então, se eu sou contador, se eu estou fazendo uma faculdade de contabilidade, eu posso sim ser um contador, ajudar na contabilidade de uma ONG da vida, que tem um nível de exigência de relações um pouco menor, apesar de elas estarem se profissionalizando, você tem um acesso de trabalho ou de experiência muito maior. Hoje, as universidades têm uma coisa muito legal, que é as empresas juniores. As empresas juniores é uma reprodução de uma organização, onde eles podem vivenciar isso, né? Antes de entrar numa organização formal, tal, eles podem vivenciar essas coisas. O que acontece é que é pequeno, não são todas que fazem, não são todos os alunos que buscam. Os alunos, você tem intercâmbios que você faz gratuitamente para você aprender liderança. Então, tem várias formas de você desenvolver para você não chegar numa organização da forma como você falou. Um outro ponto que você trouxe que eu acho que é interessante, eu acho que é muito legal a cultura das startups, que é muito diferente de uma empresa formal tradicional. Eu estou falando porque eu vim de Vale, né? Que é um transatlântico, né? Então, assim, né? Fiquei 10 anos, né? Assim, então, é uma empresa forte, tradicional, né? Quando você vai para uma startup, e aí o certo é o certo, meio errado é errado, mesmo que eles tentem, às vezes, se repensar de forma diferente, mas a estrutura dela foi montada dessa forma. O que é muito legal numa startup, que eu acho que é uma experiência muito legal para jovem, adulto, para ter cabelo branco, cabelo não branco, é que diferente dos outros, é que a startup, o ensaio e erro, o erro e o acerto faz parte do processo produtivo, do processo de entrega. É natural que você erre e acerte. Diferente de uma organização que você entrou lá, você só tem que acertar. Se você errar, tem um pontinho ali no seu avaliação de desempenho que você fez aquele erro e tal, não sei o quê. Na startup é o contrário, né? O erro é aprendizado, né? E aí eu brinco que essa geração é diferente da minha. A minha geração, a gente recebia quando comprava alguma coisa eletrônica, eu pegava o manual e ficava lendo, né? Aperte o play, cuidado se fizer tal coisa, botão. Eu lia e depois eu ia lá e mexia. Essa geração é do videogame, né? Entrou por esse caminho, morri, opa, não é esse caminho, é por esse aqui. Então, morrer e fazer de novo, dar errado e recuperar, é uma lógica que não... Eu, por exemplo, tive que reaprender para poder abrir um negócio, uma startup, porque essa lógica não é nossa na construção da nossa vida. Então, assim, mesmo quando a gente fala de organizações, quando a gente fala da atitude do líder, a líder que eu fui lá nos meus 25 anos atrás, não é a líder que eles estão pedindo hoje. O tempo que eu tinha de resposta é diferente do tempo de resposta agora. Então, eu acho que mesmo assim, por isso que eu acredito que não é vivência, é viver, viver, e que as organizações têm um espaço aberto, e elas estão começando a abrir o olho para isso, de ensaio e erro, né? Ver que errei, né? Eu lembro que a avaliação de competência, né? Online Box, dá o potencial, competência, você vê isso, né? Quais foram os seus resultados, e resultado, infelizmente, é acertar. Resultado não é, né? Não é errar, não é testar. Quantas vezes você testou para ter esse... Não existe isso. Quantas vezes você chegou, como é que você chegou ao resultado? Então, assim, eu acho que tem uma questão relacionado a você experimentar e testar dentro de uma cultura que permita isso. E aí outro ponto que você trouxe, né, que você começou falando, que é colocar, foi uma coisa que a gente falou, que eu falei um pouco no início, é você contrata técnico e demite comportamento, né? Contrata, porque é isso, assim, você também, às vezes, um grande erro é que você, em vez de você preparar a pessoa antes de entrar para a posição, você prepara depois que ela entrou na posição. Só que depois que ele entrou na posição, o avião já está voando há anos-luz. Então, o grande também, aí a falha não é nem do profissional, na verdade, eu acho que é na gestão dos funcionários mesmo, na gestão humana mesmo, que é você entender e ver lá os sucessores planejados, quer dizer, desenvolver as pessoas para a posição futura e não só para aquilo que ela está fazendo naquele momento, né? Então, eu acho que esse aí é dentro das organizações mesmo. Dentro dos jovens, eu acho que tem um trabalho muito forte das universidades
dos pais pobrezinhos, né, que também tem que se reaprender e provocar esse jovem, e do próprio jovem também, como é que a gente consegue tirar ele desse lugar de procrastinação, que é difícil. Quem tem filho sabe como é esse procrastinar, amanhã eu faço, e esse amanhã não chega nunca, né? É isso, você falou algumas coisas bem interessantes. Assim, uma delas é essa questão do videogame, que é bem legal, ou seja, na verdade, mesmo os videogames ou jogos que nós jogamos quando mais jovens, a preocupação de não morrer no game era muito grande, né? Porque, na verdade, morrer no game era perder, era acabar, não tinha continuidade depois da morte, né? E hoje em dia os videogames eles têm literalmente vidas eternas, né? Ou seja, alguns desses videogames você morre, renasce, morre, renasce, morre, renasce, morre, renasce. Aí, como você falou, você vai se acostumando. Não dá para eu ir por esse caminho eu morro mais, então eu tenho que ir por esse outro caminho que eu morro menos. Aí você vai literalmente num caminho de aprendizado, que é muito importante. Isso liga com algumas coisas que a gente tem estudado muito, que a gente tem falado muito aqui no canal, que com essa mudança de cultura das companhias, a valorização dessa característica, ela precisa passar a entrar agora nos mecanismos de avaliação dos seus méritos, ou seja, quantas vezes ou de que forma você aprendeu tomando uma iniciativa, que obviamente aqui não vamos ser irresponsáveis de falar, pô, tome qualquer iniciativa, porque se qualquer coisa der errado você vai aprender, não. Você está, obviamente, tomando uma iniciativa com um pensamento ou com uma visão de que aquele, talvez, provavelmente, nas suas análises, seria um caminho melhor a seguir. Você vai tomar aquele caminho e vai descobrir que não deu totalmente certo, errou 70%, 80% ou 100%, então você começa a consertar e vai mudando. Esse modelo, ele, como você falou, ele ainda é muito pouco valorizado nas companhias mais tradicionais. Obviamente, nas startups não tem outro caminho, porque não tem um caminho, está começando agora, ele não tem mapa, né? Não, é do João e Maria, né? Ele foi jogando a migalha, não tem a migalha, ele começou a jogar a primeira migalha. Então, isso daí é bem importante. Isso me remete a uma questão que também você falou um pouco antes, que é o caso do entender o que você não quer fazer, porque eu acho que isso é muito importante. A competição do dia a dia, das famílias, da sociedade e tal, faz com que muita gente comece errado na faculdade, né? Ou seja, acho que o problema, como a gente falou, vem da universidade, acho que ele vem já lá desde a escola. O fim da escola, o ensino médio, ele é muito torturante. Eu acho que essa tortura tem também contribuído, obviamente, para a questão dos suicídios e das depressões. Os jovens estão muito pressionados. Primeiro que, quando chega no ensino médio, você já está transformando a sua vida, virando adolescente, começando a ter outro tipo de experiência e tal, e aí você é bombardeado com você tem que fazer uma escolha, essa é a sua escolha, daqui para frente a sua carreira é assim. De novo, você não pode errar, né? E aí vem aquela questão do faça certo, faça isso porque isso dá dinheiro, não faça isso porque isso não dá dinheiro. E eu, obviamente, converso muito com os meus filhos sobre essas questões e com os amigos dos meus também, dizendo algumas coisas muito importantes. A primeira delas, na minha visão, é o seguinte: você não pode se preocupar com o que dá dinheiro hoje, dado que você está a alguns 4, 5, 6 anos de distância dessa realidade. E no mundo que a gente vive hoje, daqui a 5 ou 6 anos, isso que você está imaginando que dá dinheiro hoje pode nem existir mais. Então, esse não é uma boa forma de escolha. A segunda questão e eu friso isso diversas vezes, mas é muito difícil, identifique mais rapidamente o que você não gosta. Talvez você ainda vai ficar com um monte de dúvida do que você gosta, mas se você souber 50 coisas que você não gosta, a chance de você não se meter com elas é muito grande. E aí você tem mais chances de dar certo, né? E Strack, você trouxe um ponto que muito legal, e eu concordo 100% com o que você está falando, e que é o seguinte, né? E a gente faz um trabalho muito forte, toda vez que eu posso falar sobre isso, eu falo, para quebrar alguns paradigmas, que a gente tem que separar muito claramente do que é... Estou falando com relação a essa angústia que é colocada, essa pressão que é colocada, que gera angústia nesse jovem dessa escolha da profissão. Que faculdade que eu vou fazer e que curso que eu vou fazer. É uma pressão muito forte, ele é muito novo para tomar essa decisão. Por quê? Porque tem um conceito que a gente tenta quebrar muito, que a gente tem que separar o que é profissão do que é carreira.
Essa separação é fundamental. Profissão é aquilo que eu escolhi fazer na faculdade. Profissão é exatamente essa pressão que é feita. Eu fiz psicologia, você fez engenharia, o outro fez administração. Aquilo é a tua profissão. Eu posso nunca trabalhar como psicóloga, mas eu sou psicóloga porque estou lá com meu diploma é de psicólogo. Então, essa é a minha profissão. Carreira, não. Carreira é que caminhos eu vou fazer na minha vida utilizando deste conhecimento que eu tive na faculdade e de muitos outros. Então, na verdade, a faculdade, que antes é vista como um negócio decisivo, a gente começa a perceber que é pequeno. A faculdade, o curso, a profissão é um pedaço da carreira. Uma experiência de uma viagem que você faça com seus amigos, um projeto voluntário que você faça, um intercâmbio, um trabalhinho, uma coisa em casa, uma leitura, uma pesquisa, traz elementos para a construção de uma carreira. Uma conversa com profissionais, né? Uma conversa com pessoas te traz uma construção para a sua carreira. E carreira, a gente sabe que ela muda ao longo da vida. E vai mudar várias vezes. Né? Eu era organizacional há 20 anos, 25 anos, sendo organizacional, trabalhando em empresa. Hoje eu sou empreendedora. Então, a gente muda ao longo do tempo. Né? Então, quando o jovem ele tem consciência de que a profissão é um pedaço disso, diminui um pouco a angústia dele. Porque se ele pensar, não, a minha motivação é muito mais eu abrir um negócio, né? Eu quero ter um negócio, eu quero ser empreendedor, ou não, putz, eu sonho em trabalhar numa empresa, ou não, eu quero fazer um concurso público, não, eu quero ter um consultório. Quando ele escolhe esses macros, essas decisões macro, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo ele escolher a profissão. Porque ele, para ser empreendedor, ele pode fazer engenharia, administração, psicologia. Então, assim, ele tem um leque de possibilidades para ele chegar naquele trajeto da carreira que ele quer. E aí diminui a angústia dele. Então, eu acho que trabalhar com a questão, ficar muito claro, cara, é a profissão que você está escolhendo, é desse tamanho. Olha as carreiras, perguntas, faz as pesquisas sobre carreira, com as possibilidades de caminho que você tem com essa profissão que você escolheu. Né? Uma coisa legal que você falou, eu estou lendo agora o livro do Satya Nadella, que é o atual CEO da Microsoft, né? E o nome do livro é Hit Refresh, que é justamente aperte o botão de refresh. Né? E aí é muito legal porque ele vai mostrando os pontos de inflexão da vida dele. E ele é um cara que tem uma empatia que você já, ao olhar para aquele indivíduo, você já sente, cara, esse cara tem uma coisa diferente nele. Né? E aí, no livro, ele conta exatamente esse ponto que você colocou. Primeiro ele queria ser jogador de cricket, ele é indiano. E ele tentou, né? Como muitos de nós, talvez, quando mais jovens, queríamos ser algum tipo de atleta de alguma coisa. E aí, ele então percebe a questão dos computadores e tal, e ele decide fazer engenharia por causa dos computadores. Até que ele consegue imigrar para os Estados Unidos para fazer um mestrado, e lá ele consegue perceber que, na verdade, aquele conhecimento que ele tinha era muito interessante, mas que ele podia dar um outro passo, que não era fazer computadores, era fazer as coisas que os computadores usam, que são softwares. Exatamente. E aí ele conseguiu ter essa sacada e conseguiu ir mudando a direção, obviamente, da carreira dele já dentro da faculdade. Depois ele começou a ir, ou seja, outros caminhos que foram mostrando liderança, escolhas e tal. Mas é justamente isso, ou seja, esse ponto ele não é falado, né? Ou seja, ele não, isso que você acabou, isso, digamos, de tudo que a gente falou aqui até agora, se a gente fosse tirar um grande, ou seja, isso é um grande suprassumo nunca falado, né? Ou seja, as pessoas misturam profissão com carreira e essa coisa está amarrada aonde, como você falou, a profissão é um subconjunto tão pequeno dentro do universo de possibilidades que a sua vida te propõe em termos de carreira, que se você ficar se amarrando só naquele ponto, você tende a perder, ou seja, é a visão do... Né, fiquei olhando para o micro e perdi a cena do macro. Né? E aí, claro, a frustração ela é inevitável. Né? Eu brinco até com os meus filhos, que eu digo para eles, alguns que eu falo assim, eu olhando, eu digo assim, esse vai terminar a faculdade, esse não vai terminar. Ele fala, pai, isso é preconceito. Eu falei, não, isso é experiência de vida. Eu falei assim, esse cara está fazendo, ou essa sua amiga está fazendo coisas que eles não gostam. Coisas que eles não querem, não tem sentido. Essa pessoa não combina. Eu falei, você está tentando botar um cara que nada para correr 100 metros. Não dá. É no solo, não tem água, o cara gosta de nadar.
vai dar errado, ele não vai conseguir. E aí alguns agora começam a manifestar para o meu filho. Ele fala, pô, como é que você percebeu isso antes? Eu falei, cara, não é do cara. Ele está num habitat diferente. E é cruel. Eu falei assim, ele está se matando lá, porque no fim das contas é muito sofrimento desnecessário. É melhor ele escolher um outro caminho e começar um outro caminho. A vida é isso aí, né? Mas não vou para aquele porque me disseram que naquele eu ganho dinheiro, entendeu? Não. Aí você falou esse negócio de escolha de caminho, como às vezes ele fica nesse mundo da profissão e muita influência aí realmente familiar, né? Ou porque é alguém na minha família, a questão do dinheiro, eu vi dificuldade financeira, ou porque alguém na minha família fala tem que ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, porque eu tenho que fazer esse curso superior porque meu pai fez e sonha que eu faça determinado, quer que eu seja médico, quer que eu seja engenheiro, quer que eu seja determinada coisa. Então, assim, tem uma pressão familiar nessa escolha que é muito ruim e foca na profissão. Então, pelo menos que seja ruim, mas que foque em carreira, para pelo menos dar uma perspectiva para esse jovem maior, né? Para ele poder ver, caramba, tem tudo isso. E aí você trouxe um ponto assim que também eu sempre boto como pílula para os jovens, que é assim, não adianta também eu dizer que eu quero trabalhar numa organização e ser uma alta executiva, né? Porque isso, por quê? Porque isso todo mundo quer, dinheiro e poder, né? Porque quando você olha, o que você tem que analisar é olhar para aquele executivo que tem dinheiro e poder, trazer para trás a trajetória e ver se você está disposto a fazer a rotina que ele fez lá no início para você chegar lá. Você está disposto a... Você está disposto a bater seu ponto todo dia? Você está disposto a tirar xerox 20 vezes? Porque e é isso que a gente ensina na plataforma. Como que eu valido essa metodologia? Como eu valido essa meta de carreira? Como é que eu testo isso? Então, a gente trabalha... Como é que você valida? Primeiro você tem que fazer pesquisa e depois a vivência. Então, a gente ensina de uma forma pragmática como é que você tem um teste que ajuda a dar uma direção, né, de carreira, e depois como é que eu faço, porque esse exercício é importante. E é tão simples, sabe, gente, que assim, cara, vai no LinkedIn, pessoas que você admira, pesquisa lá aquela pessoa, vê o caminho dela, como é que ela começou, que tipo de curso ela fez, que tipo de formação ela fez, se aquilo faz sentido. Entra no LinkedIn, manda mensagem para ela, faz perguntas, as pessoas gostam de falar sobre a sua experiência, tira dúvida, cria network. Então, assim, eu acho que o que é bacana é que a gente conseguiu transformar todo esse discurso que a gente prega muito forte em palestras e tudo, em plataforma, em pragmático. Então, a gente pega e ele tem esse passo a passo que ajuda ele nisso. Diz ele, amiguinho, não adianta querer lá o suprassumo do executivo se você não quer tirar xerox 10 anos antes, né? Se você não quer bater ponto 10 anos antes. Se isso para você é impossível, não é esse caminho. Talvez seja outro. Então, esse tipo de realidade você só sabe quando você pesquisa, quando você vivencia, quando você pergunta, quando você, né, entende qual é a realidade desse profissional. Não fica só na fantasia, né, do que poderia ser, né? Tem uma coisa interessante nesse aspecto das escolhas e da procrastinação, que combina muito com essa outra questão, da pessoa estar disposta a fazer o que tem que ser feito para poder chegar naquele ponto, né? E parece que a gente está cada vez mais olhando para o topo da montanha e achando que a gente vai magicamente chegar lá sem ter que subir pela encosta da montanha, né? E isso é uma coisa que a gente nota muito, assim, quando você conversa com pessoas que estão começando na carreira, às vezes elas começaram a trabalhar no lugar há 3 meses e aí daqui a pouco o cara vira para você e fala assim, não, eu estou achando que eu vou procurar outro lugar para trabalhar, mas por quê? Porque eu não estou tendo impacto no meu trabalho aqui. Vocês, como assim? Em 3 meses, qual é o impacto que você queria estar tendo já? Você queria ter feito... Qual é a transformação mágica que em 3 meses você imaginou que você ia fazer, né? E parece que tem muito isso, né? Quase que uma visão idealizada daquilo que eu quero alcançar, mas o alcançar é imediato, não é um alcançar algum dia, né? Eu vou trabalhar naquela direção, eu quero estar lá. Parece assim, quase que uma coisa uniforme. Assim, você vê uma quantidade enorme de pessoas que têm essa percepção assim, de que eu entrei aqui nessa organização hoje
e o que eu estou fazendo hoje não está mudando, não é nem a organização, não está mudando o mundo, né? Então, Ouvir, né, esse também, emprego não serve. ouvir, como eu acho que você colocou bem, Sabina, conversar com os outros profissionais e entender o caminho deles é uma coisa bem interessante. Eu me lembro de um momento da minha carreira, justamente que eu conversei com um grande executivo, que era um grande executivo internacional. E eu perguntei para ele, e aí, cara, é legal? Ele falou, depende. Por exemplo, não vi nenhum dos meus 3 filhos nascer, não fui a nenhum aniversário dos meus 3 filhos, mas sou um grande executivo. Você quer saber se eu faria isso de novo? Não faria. Então, você está disposto a não estar presente, você está disposto a viajar para qualquer canto do mundo, a qualquer momento, liderar qualquer situação e transformar qualquer coisa. Se você está disposto a fazer isso, e provavelmente isso vai ser mais valioso do que construir uma família, por exemplo, esse é um caminho legal. Se você quer construir uma família e fazer isso ao mesmo tempo, muito provavelmente vai ser incompatível. Porque quando você tiver que ser chamado para resolver um problema na Malásia e a sua família está, sei lá, morando na Inglaterra, você vai para a Malásia porque você vai resolver um problema lá. Aí depois da Malásia, de repente, vão surgir um problema no Chile, aí você volta para o Chile. Aí daqui a pouco do Chile vão mandar, sei lá, você para a Rússia. E a vida é assim, ou seja, isso é ser executivo internacional. Você quer? Não quer? Escolhe outra carreira, né? E a gente vê hoje muito como isso que você colocou e que o Maurício colocou também. Acho que há também uma glamorização equivocada de profissionais bem-sucedidos sem se valorizar essa questão do caminho e da carreira e da importância. A grande maioria dos muito bem-sucedidos, sejam eles esportistas ou não, mas você sabe disso, tem uma dedicação enorme, visceral dos indivíduos com aquilo que eles fazem, né? Eles realmente se dedicam, buscam, ou seja, mais conhecimento, erram e vão crescendo e tal. E hoje você vê justamente, às vezes, uma glamorização do indivíduo que é displicente, mas que obteve sucesso. Esportistas, então, isso é terrível, né? Porque a gente vê muito mau exemplo do ponto de vista, o cara pode fazer qualquer coisa que ele quiser, cara. Ele não é um atleta profissional. Ele, por sorte, chegou lá antes e agora ele está jogando tudo por terra. Ele não consegue se dar conta que ele ainda é muito jovem para o resto que vem pela frente, né? Então, essa consciência de carreira, eu acho que ela é realmente uma questão muito interessante. É muito bom, ou seja, você está fazendo esse tipo de trabalho, porque literalmente é o ponto cego. Acho que você atacou numa coisa que realmente ninguém olha. E quando deveria ser tudo que deveria ser olhado, digamos assim, né? Você olha para o outro ponto e esquece, cara, tem um caminho aqui, entendeu? Não olha, não adianta eu estar muito bem preparado para escalar a montanha, como disse o Maurício, eu vou ter que subir lá, cansa, faz frio, sente dor na subida, só um detalhe, não gasta toda a energia subindo, tem que descer para contar que subiu, senão morre no caminho. Exatamente isso, assim. E aí você vê, na verdade, os jovens com uma pressa, né, disso, de achar que assim, estalou o dedo, você consegue os resultados, né? Porque é isso, e aí, assim, não cheguei a nenhum topo de executivo, eu tive posições legais, e sei o quanto foi sacrificante para a minha vida pessoal para chegar onde que eu cheguei. Então, não é fácil. E aí, por quê? Porque as pessoas se miram na exceção e na regra. Então, tem caso de um jogador de futebol que ganha milhões e vai para festas? Tem, mas é 1 em 1 milhão. O resto dos milhões está ralando para comprar a primeira casinha da mãe, acordando todo dia às 5 horas da manhã e pegando o trem. Então, assim, essa relação, mas também são as mídias hoje, é tudo lindo, tudo fácil, tudo tá bacana, todo mundo ganha dinheiro. Aí, quando você vai olhar um pouquinho mais a fundo, você vê como que a realidade funciona. Então, assim, essa olhar para o trajeto, não olhar só para o ponto, eu acho que é fator chave e você só sabe isso conversando com as pessoas de uma forma aberta, né? Entendendo de uma forma genuína, perguntando de uma forma genuína para conhecer a trajetória dessas pessoas. Eu acho que só assim que você começa a criar elementos e aí tomar decisões. Também pode tomar. Mas aí você, pelo menos, não vai se iludir sobre elas, né? Bom, eu acho que, de forma geral, a gente cobriu tudo. Que seria ver se vocês têm mais algum ponto específico que a gente não passou ainda para colocar. Eu acho que a gente falou bastante legal daquilo que era importante falar, né, Sabina? Faltou alguma coisa, algum recado importante que você queira dar?
Não, acho que foi ótimo, acho que é bacana, acho que é um tema que também se a gente conversa não para, né? A gente pode ficar rodando noite, cada um tem seus exemplos para falar. De verdade, eu queria agradecer a vocês, né? Não sei se já estão fechando, se eu já posso agradecer, mas Pode. eu queria. É sempre bem-vindo. Então, não, eu queria agradecer, acho que essa é uma oportunidade da gente, acho que trocar ideias e discutir posições, independente de eu concordar, não concordar, discordar, de quais sejam as posições. Hoje em dia, então, isso é mais importante ainda, né? Está tudo tão polarizado. Então, eu acho que ter espaços como vocês estão criando para a gente discutir ideias e criar, com certeza, hoje eu saio também com posições ou pensamentos diferentes. Eu acho que é muito bacana esse espaço que vocês estão abrindo assim. E depois eu vou convidar vocês também para falar para o meu povo lá da CEMOV, da plataforma, os alunos. Acho que é legal também eles ouvirem um pouco da experiência de vocês, vai ser muito bacana. Então, vocês também estão convidados aí para fazer a dobradinha dos estudantes que estão dentro da plataforma da CEMOV. Pode contar com a gente, sempre que você quiser. Show. Sabina, obrigado por tirar o teu tempo para vir compartilhar aqui com a gente as experiências, a visão e o que você colocou para a gente é uma coisa super importante, que cada vez que a gente senta aqui e conversa com alguém, a gente sempre nós saímos enriquecidos. A gente espera que todo mundo que esteja assistindo também tenha essa experiência. É muito legal, vamos dizer assim, você concordar e tomar o tempo aqui para participar, compartilhar. E a gente está sempre buscando que mais pessoas possam vir fazer também e trocar. A gente está fazendo sempre, né? Mas a gente quer sempre ter também outras pessoas trazendo outros pontos de vista. Porque, embora nós tenhamos caminhos muito diferentes, né? Eu e o Alexandre, a gente chega com facilidade a alguns pontos de vista semelhantes. E não necessariamente são os melhores para qualquer situação. É muito importante a gente ter mais opiniões colocadas, ideias discutidas, né? É muito legal, muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço, obrigada. Um abraço. Ficamos por aqui então hoje, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau.